O meu nome é Sónia Rodrigues e integro a Associação Ajuda a Ajudar, Associação para a Promoção dos Direitos das Crianças e Jovens. Esta entrevista faz parte de uma série de entrevistas de um ciclo que designamos Direitos das Crianças em 30 minutos e que a Ajuda a Ajudar realiza a personalidades envolvidas na defesa e promoção dos direitos da criança. Esta iniciativa tem o propósito da celebração do 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e dos 30 anos da sua ratificação por Portugal. A doutora Rosário Farmhouse está hoje connosco, é a nossa convidada, e é presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Vou falar um pouco do percurso da doutora Rosário para apresentar. A doutora Rosário Farmhouse nasceu em Lisboa, é licenciada em Antropologia, com especialização em Antropologia Social pela Universidade de Lisboa, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Entre 1996 e fevereiro de 2008, trabalhou no Serviço Jesuíta aos Refugiados de Portugal, tendo assumido as funções de diretora desse serviço entre janeiro de 2003 e fevereiro de 2008. A sua experiência nesta vertente justificou a publicação, em junho de 2002, do livro Começar de Novo, Passo a Passo com Refugiados e Deslocados. De fevereiro de 2008 a junho de 2014 foi alta comissária para a imigração e diálogo intercultural. De setembro de 2014 a novembro de 2017 foi responsável pelo Gabinete de Formação Humana do Colégio de São João de Brito, em Lisboa. E tomou posse como presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos, da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens em novembro de 2017. No âmbito das suas funções, é representante de Portugal no Comitê dos Direitos da Criança do Conselho da Europa. Tem visto o seu trabalho ser reconhecido publicamente, com vários prémios e condecorações, quer a nível nacional, quer internacional. Boa tarde, doutora Rosário Farmhouse. Em nome da Ajuda a Ajudar, o nosso agradecimento por ter aceito este nosso convite. É uma imensa honra tê-la hoje connosco. Para Ajudar a Ajudar e para todos aqueles que assistem... Obrigada. Para ajudar e para todos aqueles que assistem a esta entrevista, a partir do seu conhecimento e da sua experiência na defesa dos direitos da criança e em particular do seu valioso contributo na concretização efetiva dos princípios, valores e direitos vertidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, tem uma especial relevância. Hoje celebramos o 31º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e em setembro passado comemoramos os 30 anos da sua ratificação por Portugal. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, é um marco universal no início de um novo paradigma, a consagração e o reconhecimento da criança como sujeito de direitos. Penso que concordará com esta afirmação, doutora Rosário Farmhouse. Pode explicar-nos em que é que se concretiza este novo paradigma, a criança como sujeito de direitos? Ora, muito boa tarde, é um gosto estar aqui convosco. De facto, foi talvez das grandes alterações que houve com esta convenção, é olharmos para a criança enquanto um ser autónomo de direitos, um sujeito de direitos. Até aqui era visto quase como um apêndice dos adultos, um apêndice dos pais ou cuidadores, um apêndice da família que não tinha direitos, que os mais velhos decidiam por ele sem qualquer oportunidade de ouvir a sua opinião, de ter direitos autónomos daquilo que era a sua família, aos seus cuidadores. A Convenção vem trazer-nos aqui esta importante informação de que a criança é um sujeito de direitos. Tem direito à sua privacidade, tem direito a ser feliz, tem direito à sua família, mas uma família que a proteja, tem direito à sua opinião e à sua participação em todas as matérias que lhe dizem respeito, e isso foi de facto uma grande inovação. Até aqui, era sempre vista de uma forma menor, até o próprio nome era muito os menores, que nós não gostamos, queremos que passe para crianças, eram os menores porque eram um ser com menos direitos porque estavam agregados ao direito dos adultos. Esta assunção, este reconhecimento de sujeito autónomo de direitos é de facto uma inovação e um priorizar e um focar naquilo que são as crianças, que veio trazer importantes mudanças no mundo. A Convenção é composta por 54 artigos. Para melhor compreensão e interpretação e aplicação da própria Convenção, como um todo unificador, ela está alicerçada em 4 princípios fundamentais: a não discriminação, o direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento,
o respeito pela opinião da criança e o princípio do interesse superior da criança. Doutora Rosário Farmalso, quer partilhar connosco a sua opinião acerca de algum destes princípios e da sua importância para a concretização efetiva da Convenção sobre os Direitos da Criança na sociedade, em especial na vida das crianças? Mas são todos muito importantes. Claro que, começando pelo superior interesse da criança, estão lá todos dentro, não é? Se fizermos o melhor interesse da criança, como diz o juiz Paulo Guerra, se tivermos o foco no superior interesse da criança ou no melhor interesse da criança, estamos a garantir os outros direitos, esperemos nós. E, portanto, são todos muito importantes. Eu diria que começar logo pelo da não discriminação é francamente básico, é a igualdade de oportunidades que todas as crianças têm direito, independentemente da sua origem, do seu grupo cultural, da sua língua, da sua religião, da opção política dos pais, das suas condições económicas, não devem ser discriminados, que têm. O direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento, pois é o que todas também naturalmente têm, né? A igualdade de circunstâncias, portanto, independentemente das características que já referi, todas têm direito à vida, ao desenvolvimento, ao seu desenvolvimento integral e à sobrevivência. E, infelizmente, no mundo ainda temos crianças que este direito não é uma realidade constante, que umas conseguem, mas nem todas conseguem, embora se reconheça que na maior parte dos países houve uma evolução extraordinária, principalmente desde 89, uma evolução muito grande. O respeito pela opinião da criança. Eu diria que este, se calhar, é um dos princípios que ainda temos que todos crescer um pouco. Ou seja, eu acho que mesmo nos países mais desenvolvidos, apesar de todos reconhecermos o superior interesse da criança, o direito ao desenvolvimento, à não discriminação, o criar mecanismos de participação da criança e o direito a terem a sua opinião nas matérias que lhes dizem respeito, acho que temos que evoluir um bocadinho mais, porque mesmo enquanto família, muitas vezes nos esquecemos de recolher a opinião da criança e de poder saber o que é que ela pensa sobre assuntos, como disse, que lhe dizem respeito, e também dar esse feedback da sua opinião. Portanto, diria que é um princípio, já em 89, muitíssimo inovador, e agora é um que ainda temos que, se calhar, melhorar, embora todos os outros sejam absolutamente fundamentais. Portanto, escolher um é difícil. Diria o superior interesse da criança engloba todos. Depois, dentro destes outros princípios, vamos fazendo caminho. Todos são importantes, sim. É difícil escolher um. Falamos dos princípios que alicerçam a Convenção sobre os Direitos da Criança. Seria importante falarmos agora dos direitos previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e das 4 categorias onde eles se inserem: o direito à sobrevivência, o direito ao pleno desenvolvimento, o direito a ser protegido de qualquer forma de violência ou exploração e o direito a participar na vida familiar, social e cultural. São estes os direitos previstos na Convenção e entendidos como direitos universais e fundamentais para que uma criança tenha uma vida digna. No ano passado, na mensagem sobre a celebração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para a necessidade de cumprirmos com as promessas feitas há 3 décadas. Doutora Rosário Farmalso, sendo uma conhecedora privilegiada destes direitos e da importância para a vida da sua importância para a vida das crianças, 31 anos decorridos da Convenção, o que está por cumprir? Eu acho que, de facto, é um processo. Houve um compromisso, é o documento mais ratificado do mundo, é um documento, a Convenção sobre os Direitos da Criança é o documento mais ratificado do mundo, à exceção dos Estados Unidos, que nos vêm aqui ser um mau exemplo por esta razão e também por outras, mas neste caso por esta razão. Mas é preciso, e como dizia o secretário-geral das Nações Unidas, é preciso passar à prática daquilo que são princípios orientadores e compromissos. Eu acho que tem havido um processo, estamos em processo. Acredito que há 30 anos esta parte houve uma boa evolução, acho que houve uma boa evolução, acho que mesmo em relação às questões da violência contra as crianças, houve uma mudança cultural na maior parte dos países, porque ainda havia alguma tendência do castigo corporal, da palmada pedagógica, que infelizmente ainda havendo em alguns casos, já começa a ser, do ponto de vista do conhecimento da sociedade em geral e culturalmente, conhecido como não se deve fazer, como uma violação do direito da criança. Portanto, eu acho que houve uma evolução muito grande, se olharmos há 30 anos para trás, e se olharmos para o nosso país, nesta matéria, e, portanto, há 30 anos é esta parte, os direitos do desenvolvimento, a preocupação, que também a evolução que temos num dos direitos fundamentais, que é a questão da educação,
e a questão da formação. Houve uma evolução extraordinária nestes últimos 30 anos, uma preocupação grande que as crianças tivessem cada vez mais ferramentas, este elevador social que é a educação, e que pudessem ter cada vez mais anos de estudo e garantia de que vão continuar a estudar. No direito à sobrevivência também, falando da realidade portuguesa, eu acho que temos um caminho que fizemos. Continuo, mais uma vez, a dizer que a participação na vida familiar, social e cultural também se evoluiu. Acho que houve uma evolução grande em 30 anos. Temos que encontrar, se calhar, formas mais estruturadas, mais organizadas, mais sistematizadas de recolha e de empoderamento das crianças e dos jovens para participarem ativamente nesta vida cultural, social, até porque sabemos, falando agora mais da parte até cultural e social, não tanto familiar, sabemos que parece-me que esta geração, eu tenho 3 filhos e tenho 2 filhos já na geração de mais de 20 e tenho uma agora com 16 e reconheço diferenças. Eu acho que esta geração da minha filha com 16, eu reconheço que ela já tem uma preocupação de participação sobre os temas, sejam nacionais, sejam internacionais, que não reconhecia tanto nos mais velhos. Portanto, eu acho que está a mudar. Eu acho que estes mais novos já, e também o exemplo que temos agora do Conselho Nacional de Crianças e Jovens, que a Comissão Nacional criou este ano tão desafiante, mas este Conselho Nacional de Crianças e Jovens tem 103 crianças e jovens de todo o país, das ilhas ao continente, 52 rapazes e 51 raparigas. Este Conselho também tem demonstrado esta vontade muito, muito grande das crianças e dos jovens de participarem ativamente na sociedade. E tem sido uma riqueza extraordinária, porque todos os temas que lançamos, eles de imediato participam e têm opinião. E isso é muito interessante, porque eu noto que há uns anos atrás, se calhar, como digo, nos meus filhos mais velhos, embora eles sempre fossem, espero eu, preparados e desafiados a participar, a verdade é que havia muito aquela ideia, não quer saber, não estou interessado, não me interessa para nada, isso não quer saber o que se passa, e eu noto que os mais novos já têm mais esta preocupação de eu tenho que dar a minha opinião. E nós tivemos uma experiência agora há muito pouco tempo de alguns jovens do Conselho Nacional, escolhemos 15 a nível nacional, representando as várias regiões, de discutirem o pilar dos direitos sociais da União Europeia, que vai ser, se tudo correr bem, aprovado agora no semestre em que Portugal vai ter a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e foi muito interessante ver estes jovens, a forma como se prepararam para discutir cada princípio do pilar, e como tinham uma opinião própria, desde a discussão sobre os salários, sobre o desemprego, sobre a habitação, até discussões que nós sabemos que eles já estão mais atentos, como o ambiente, tem sido de facto uma evolução extraordinária e eles participam muito ativamente, até com exemplos internacionais e nacionais, mas em relação a todos os temas, todos tinham uma opinião e isso é muito, muito gratificante. Ainda assim, considero que se calhar aquilo que nós temos mais que desenvolver, como eu dizia anteriormente, ainda é um bocadinho encontrar mecanismos sistemáticos e nós, enquanto famílias, também percebermos que as crianças têm direitos, que devemos respeitá-los enquanto seres individuais e seres sujeitos de direitos e que devemos recolher esta opinião e dar feedback. Eu tive hoje um acontecimento muito engraçado porque encontrei uma pessoa que já não havia há muito tempo e ofereci-lhe uma convenção dos direitos sobre os direitos da criança para os filhos. E ela disse na brincadeira, eu sei que foi absolutamente na brincadeira, ela disse, eu não sei se lhes quero dar a conhecer os direitos. E nós rimos, mas de facto aquilo, porque ainda há assim um bocadinho este estigma de que é bom que eles não saibam que têm direitos, porque é mais fácil gerir. Eu sei que foi, até conhecendo a pessoa, sei que foi absolutamente em termos de brincadeira e que é uma pessoa ultra respeitadora dos direitos da criança, mas é só para dizer que ainda há um bocadinho esta ideia instalada de que é bom que eles não tenham direito à participação, porque vai ser como eles querem. Está errado, não tem que ser necessariamente como querem, mas temos o dever de recolher a opinião e depois explicar porque é que optámos por esta ou por aquela solução e porque é que não é possível a solução que eles dizem, ou então até é muito melhor do que aquela que estávamos a pensar. E, portanto, eu acho que aqui é que ainda temos que fazer mais um trabalhito, ainda falta aqui qualquer coisa.
não deixa de ser interessante que essa resposta que lhe deram assim, nós ouvimos muitas vezes também, quando falamos dos direitos, por exemplo, das crianças institucionalizadas nas instituições, e às vezes também ouvimos essa resposta. E onde é que estão os deveres, não é? Como se as duas coisas estivessem Pois, separadas, não é? Como se realmente claro. não fosse importante as crianças conhecerem os seus direitos. Já agora, aproveito para dizer que a Associação Ajuda a Ajudar, porque não fazia sentido para nós que fosse de outra maneira, temos um conselho consultivo de crianças e jovens, e temos muito orgulho nisso, porque sentimos que realmente, sendo uma associação nesta área, não faria qualquer sentido se não o tivéssemos. Eles serão ouvidos sobre todas as questões que têm a ver com o funcionamento da associação, e são ouvidos porque sentimos que é a única maneira de funcionar nesta área. Muito bem. Doutora Rosário, há 30 anos, no dia 21 de setembro de 1990, Portugal ratificava a Convenção sobre os Direitos da Criança. Até hoje, todos os países, exceto, como disse muito bem, os Estados Unidos da América, se comprometeram a respeitar, a proteger e promover os direitos das crianças, tornando, como também disse, a Convenção sobre os Direitos da Criança no Tratado de Direitos Humanos mais ratificado da história. Doutora Rosário, qual a importância para Portugal em ter ratificado a Convenção e, em especial, para as crianças portuguesas? O que é que, em seu entender, ainda falta cumprir no nosso país? Não é uma pergunta, são duas. Eu acho que Portugal tem sido sempre pioneiro na ratificação de documentos importantes. Trazendo aqui, por exemplo, a Convenção de Lanzarote, que tem a ver com o abuso e exploração sexual de crianças, e que eu, na minha ingenuidade, achei que já era generalizado e que já estava muitíssimo mais ratificado. Fiquei a perceber, ao nível do Conselho da Europa, por exemplo, são muito poucos os países que já ratificaram, e Portugal foi um deles, logo de imediato. Ou seja, Portugal tem sido um país exemplar nesta matéria, de preocupação, até que se formos a 1911, foi das primeiras leis que falava das crianças adaptadas ao seu tempo, naturalmente, adaptada à realidade, mas com esta preocupação da proteção, e, portanto, Portugal tem tido tem estado sempre na linha da frente dos países, eu diria, e não é por ser português ou por estarmos em Portugal, mas comparando com a realidade internacional, eu acho que Portugal é, sem dúvida, um exemplo de país humanista. Todas as matérias que têm a ver com direitos humanos, Portugal está sempre na linha da frente. E isso é uma alegria, é um privilégio para nós, enquanto povo, saber que os nossos governantes, independentemente do momento da história, independentemente das opções políticas, têm ratificado estes documentos internacionais com esta preocupação de quererem ser exemplo e de darem um sinal que é uma preocupação para eles. E por isso Portugal ratificou a Convenção logo, nem um ano depois dela ser aprovada, e tantos países ratificaram muito mais tarde, e como dissemos, os Estados Unidos nem ratificaram. Portanto, eu acho que do ponto de vista dos documentos, Portugal está na linha da frente. Depois, são documentos, sem dúvida, ultra importantes. Este compromisso de querer, até porque ao ratificar a Convenção, Portugal e todos os Estados que a ratificaram têm exame perante as Nações Unidas, que foi o ano passado, em setembro do ano passado, que eu tive o privilégio de estar em Genebra a defender a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal, e um exame exigente de vários países sobre as várias áreas que achavam que estavam menos desenvolvidas e que estavam mais desenvolvidas, e, portanto, Portugal, ao ratificar, e os outros países têm esta responsabilidade de, em 4 em 4 anos, 5 em 5, dependendo da história, de irem prestar contas. E isso é muito importante, porque têm interlocutores de alguns países, têm especialistas, relatores, que vêm analisar a situação do país e depois nos põem perguntas e que depois fazem um relatório a dizer ainda falta isto, ainda falta aquilo. De facto, aquilo que, pegando no que ainda falta realizar, pegando no último relatório das Nações Unidas do ano passado, 2019, aquilo que eles referiram muito é: Portugal é, sem dúvida, um país inovador do ponto de vista da documentação, do ponto de vista da filosofia das leis, é inovador. Ainda tem alguma dificuldade em ter mecanismos de reporte da implementação destes documentos. Ou seja, a informação está um bocadinho dispersa. Quando queremos dizer, por exemplo, quanto é que gasta por criança
é difícil, porque a informação está super dispersa, é difícil termos este valor de dizer que cada criança em perigo custa ao Estado isto, ou cada... É difícil, não temos estes mecanismos de percepção, de ligar, estamos a fazer isto, o impacto é este, estamos a desenvolver mecanismos nesse sentido, portanto eu acho que ainda é alguma fragilidade que temos que desenvolver. E depois é a preocupação, portanto, é destes mecanismos de reporte, provar que de facto estamos a implementar, e estamos, e é curioso, porque, como já referi, tenho tido agora a oportunidade de estar no Conselho da Europa, e fico imensamente orgulhosa com o que nós vamos fazendo. Se calhar nós não conseguimos depois transmitir muito bem o que fazemos e como fazemos. E isso temos que evoluir. Ou seja, nós temos uma forma de trabalhar muito, até todo o modelo é colaborativo, é interinstitucional, é um modelo de desenho fantástico, mas depois às vezes temos dificuldade em provar que ele funciona e como é que funciona e em melhorar as fragilidades. E isso, comparando com outros países, quando eles estão a falar de práticas, eu pensar, a gente já tem isto há tanto tempo, mas nós até temos mais isto e mais isto e mais aquilo, mas de facto ninguém sabe. Nós temos, mas ninguém sabe. Portanto, falta-nos aqui um bocadinho de publicidade correta daquilo que se faz, mas também daquilo que temos que fazer. E, portanto, o que temos feito tem havido uma evolução. O que vamos fazer, eu espero ter notícias muito, muito em breve. Hoje é o dia especial, hoje vai ser um dia especial, eu espero que hoje, 20 de novembro, que seja um dia de verdadeira celebração do 31º aniversário da Convenção, mas também que seja um dia de celebração para Portugal, porque não sabemos ainda a esta hora, mas possivelmente podemos ter muito boas notícias nesta matéria e, portanto, eu acho que Portugal está a fazer um caminho, tem que aprofundar, tem que melhorar. Eu acho que a própria Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, quando em 99 foi criada, e a Lei da Comissão Nacional em 98, e depois grande revisão em 2015, já por si só vieram demonstrar esta enorme preocupação de podermos fazer a diferença na vida das crianças e dos jovens, esta forma inovadora, esta forma criativa e esta visão de que é preciso uma comunidade inteira para proteger uma criança, porque este é o modelo, é só assim que nós conseguimos proteger, porque só quem está perto é que consegue proteger. Nós à distância não conseguimos e, portanto, por isso a campanha da Comissão Nacional no mês de abril, Proteger Crianças, compete a todos, para perceberem que, de facto, compete a cada um de nós enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto vizinhos, primos, amigos, familiares mais próximos ou menos próximos, proteger as crianças, e a nossa lei é fruto disso. Por vezes ainda depois falta aquele investimento maior e reconhecemos, estamos a fazer caminho, mas ainda não estamos no sítio melhor de todos, de reforço de recursos humanos para as respostas, porque os desafios são muitos e as prioridades são muitas, mas temos esperança de que o caminho se faz caminhando, e eu acho que nestes últimos anos, não só ao longo destes 20 anos, 21 anos de história das CPCJs e 22 de história da Comissão Nacional, também se foi evoluindo muito, sabendo que ainda estamos a caminho e muita coisa tem que melhorar, mas eu acho que, acima de tudo, temos que melhorar a forma como comunicamos, melhorar a forma como monitorizamos as situações, não é? Como é que impacto é que isto tem? E para isso é importante que todos possamos saber que podemos fazer diferença. Até aqui um apelo também às CPCJs, que presta a minha enorme homenagem ao trabalho empenhado, de grande esforço, então em tempos de pandemia, de resiliência, de superação, com menos recursos, com mais dificuldades, porque muitos dos recursos foram direcionados para as áreas da pandemia e, portanto, um trabalho mesmo muito difícil, mas aquilo que eu tenho pedido sempre é que é importante que possam não descurar a parte da informação, porque se nós não temos informação não podemos depois definir políticas e por isso quando não temos informação na aplicação informática sobre não só o número de processos, mas as situações, se não estão completas, nós não podemos definir políticas e não conhecemos as fragilidades. Se na aplicação aparece que tem toda a composição da comissão e que as pessoas estão todas com o tempo adequado e isso não é a realidade, nós não conseguimos defender que é preciso mais recursos. Ou seja, este caminho que se tem que fazer de construção mútua enquanto sociedade é um caminho difícil, mas é possível e nós estamos a fazer caminho e eu tenho esperança que muito em breve as coisas vão melhorando. E a mudança é um processo contínuo, sem dúvida que os indicadores são importantíssimos, porque também é verdade que não há evolução
sem avaliação e, portanto, se queremos melhorar, temos que avaliar, sem dúvida. Como Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, em seu entender, que papel cabe à Comissão Nacional e às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens locais no assegurar do respeito e cumprimento dos princípios e valores da Convenção sobre os Direitos das Crianças e no aumento da literacia dos portugueses relativamente à Convenção e aos direitos das crianças? É, sem dúvida, um papel fundamental. A Comissão Nacional tem investido bastante na comunicação, embora por vezes é frustrante no que esta matéria toca, porque é muito mais fácil se agarrar e a comunicação social agarra muito mais facilmente no que corre mal do que no que corre bem, e, portanto, é muito difícil passar mensagens de prevenção, é mais fácil passar mensagens no âmbito da proteção ou da desproteção, e, portanto, quando acontece alguma coisa que demonstra uma desproteção concreta de uma criança, capa, é notícia de abertura de todos os meios de comunicação social, mas, por exemplo, falar no Dia Europeu de Proteção das Crianças contra o Abuso e a Exploração Sexual, ou falar no mês de Abril, que é o mês da prevenção dos maus tratos na infância, acaba por não ser assim um assunto que traga tanta atenção, a não ser que haja uma desgraça pelo meio, para poder ser mais comunicado. A Comissão Nacional tem vindo a fazer um esforço, através também das 310 CPCJs, de criar uma identidade comum, porque quanto maior uniformização da comunicação, mais fácil é de passar a mensagem. Por isso, não só o mês de Abril tem um slogan, serei o que me deres, que seja amor, para que todas as pessoas percebam que tudo o que fazemos ou não fazemos na infância será replicado e, portanto, se não amarmos as crianças, elas não vão saber amar, a não ser que tenham, entretanto, o apoio, um percurso diferente, uma oportunidade de vida diferente, um apoio especializado para ajudar a encontrar esse amor. Portanto, se não viveram numa escola de amor, se não viveram num ambiente de amor e de proteção e de respeito, a probabilidade de irem replicar o ambiente em que viveram é muito grande, e esta importância de chamada de atenção para os direitos da criança e para a proteção. E, portanto, a Comissão Nacional tem tentado e tem sido exemplar, porque as comissões aderiram muito bem ao slogan e à imagem, é uma imagem, parece-me, bastante bonita, de duas crianças a brincar e com a imagem de serei o que me deres, que seja amor. Tem passado muito, temos tido como grande alegria, temos visto no mês de Abril, este ano foi um mês de grande exceção, não é verdade? Este ano foi um mês, enfim, não se viu tanto, mas a verdade é que ainda em muitos conselhos, MUPIs enormes com a mensagem, as comissões de proteção encontraram formas virtuais de passar a mensagem, e portanto não foi talvez tão visível para a sociedade em geral, acabou por ficar um bocadinho mais fechado aos, entre aspas, clientes do costume, às pessoas que estão mais ligadas às áreas, mas esta preocupação de identidade comum, portanto, serei o que me deres, que seja amor no mês de Abril, ou a celebração dos direitos da criança com o estendal dos direitos da criança no 20 de novembro, que também é uma imagem que tem sido muito usada pelas comissões e que é muito espalhada pelo país. A campanha Proteger Crianças Completa Todos tem sido uma experiência da nossa parte de tentarmos passar a mensagem, mas aqui a ajudar também tem ajudado muito nisso, de passar esta preocupação dos direitos da criança, que tem que estar no centro. Um país que não invista na sua infância é um país com um futuro ameaçado. Um país que não aposte numa infância de qualidade está a hipotecar o seu futuro e, portanto, temos que ter este exemplo, esta preocupação, esta vontade de querer fazer a diferença, passando a informação, e a verdade é que nós temos notado, e se calhar a pandemia, curiosamente, talvez até tenha trazido isso para bem, também não é muito mau, é horrível, estamos todos fartos e cansados, mas a verdade é que se conseguirmos olhar para o copo meio cheio, dizer que nós notamos, mesmo nas nossas ações virtuais, uma maior adesão. Se calhar porque as pessoas estão mais fechadas, começaram a ter mais atenção a alguns assuntos, e nós estamos a notar uma maior adesão, uma maior preocupação. Pode ser, cada um de nós pode fazer a diferença, e se todos formos fazendo a diferença todos os dias, eu acho que vamos contagiar o país, num país que não só tenha ratificado a Convenção, mas que a aplica todos os dias nesta preocupação constante de ter a criança no centro, e eu espero que isso seja uma realidade. É muito importante que o slogan não tenha medo de usar a palavra amor, porque se calhar todos nós temos que nos habituar a usá-la mais, sem vergonha, porque é verdade que sem amor as crianças não conseguem crescer saudáveis e felizes e, portanto, ele tem que estar no centro do nosso vocabulário.
já agora, e para nós é sempre importante salientar isto, a ajudar, existe para ajudar, e portanto estaremos sempre aqui ao lado de todas as entidades para colaborar no trabalho da promoção e na defesa dos direitos das crianças. Na certeza de que todos estamos mais ricos depois destes 30 minutos de conversa. A ajudar agradece a inestimável colaboração da senhora doutora Rosário Farmaus, convidando-os a ver as restantes entrevistas da série Direitos das Crianças em 30 minutos. Desafios a todos a colaborar com a Ajudar na divulgação da Convenção sobre os Direitos das Crianças e a ajudar-nos a ajudar na defesa e promoção dos direitos das crianças e jovens, porque todos juntos faremos a diferença. Até breve. Muito obrigada.